Tem gente que fala assim, eu não pedi para nascer. Pediu? Olha, uma vez, uma jovem de 15 anos de idade que estava um conflito, graças a Deus ela já resolveu o problema, né? Tá vida possível. Ela falou assim, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Eu falei para ela assim, olha, você tem razão. Você não pediu para nascer, verdade. Você implorou para nascer. Ela levou um susto, como assim? Implorou para nascer. Né? Aí expliquei para ela e tal. No começo, ela estava arredia e tal. Hoje ela já tem uma outra cabeça. Porque é uma realidade. Nós imploramos para nascer. Éder, imagina. Hoje nós somos quase 8 bilhões de espíritos. Do lado de lá tem quase 4 para 1. Para cada um tem 4. Em média, né? Então tem 3, 3,5. Eu arredondei para 4. Fora aqueles que estão migrando, né? De outros planetas, assim por diante. Você imagina, eu fico pensando, eu até brinco lá em casa, que minha neta não quer ter filho, né? Por enquanto. O meu outro neto também não. Né? Minha filha já não pode ter mais, já teve 3, operou e tal. Minha esposa também não. Se eu desencarnar, como é que eu vou fazer? Nessa família, eu vou voltar? Provavelmente não. Você está entendendo? Porque antes de mim tem aqueles que partiram, que já estão na espiritualidade 30, 40, 50 anos, né? E que talvez precise continuar um processo de resgate dentro do seio familiar. Porque família não é só o marido, a esposa, o filho, a mãe, o pai. Não, família é os parentes, a parentela, né? Os tios, cunhados, né? Sogra, sogro. Então pode reencarnar próximo. Entendeu? Porque o que é o reencarne a nível familiar? Por que eu reencarno com aqueles mais chegados, que são a nossa esposa e marido nem tanto, né? Mas assim, os nossos filhos e os nossos pais. Porque quanto maior é o meu compromisso de desafeto, mais eu fico unido à necessidade de resgate. Tirando aqueles processos que são para um agrupamento de pessoas prontas para ajudar outras pessoas, ajudar a si próprio, ou seja, ampliar o seu amor àquelas pessoas que são amorosas, mas para, né, fazer com que esse amor cresça, porque é o que acontece sempre, nós sempre evoluímos, né? Então, um grupo de pessoas se reúnem, né, com uma afetividade muito grande, uma espiritualidade muito grande. E quando eu falo espiritualidade, não estou falando de religiosidade, estou falando de espiritualidade. Muitas vezes a religiosidade atrapalha a espiritualidade através das crenças limitantes, né? Então, essas pessoas se unem para poder, muitas vezes, dar ajuda, amparo a um espírito que necessita, por exemplo, um espírito que tem uma síndrome de Down, que tem uma paralisia cerebral, né? Que precisa de um resgate. Às vezes aqueles pais que estão o apoiando, amparando, não têm vínculos de afeto, sim, porque quem ama, ama tudo e a todos, né? Mas não tem vínculos de compromisso, né? Às vezes você vê em livros, né, que eu acho muito temeroso, você tirar conclusões em cima de livros, que fala assim, aquele que tem sido down foi um suicida, o pai e a mãe estão fazendo porque ele que ajudou a suicida. A gente vê livros assim, mas não é bem assim. Eu penso que assim, é uma possibilidade, uma das possibilidades, né? Perfeito. Mas a gente não pode já generalizar e já cravar o que ele fez, não cabe nem a nós, né? Essa investigação, essa análise, né? Não. Nem seguir, e outra coisa, não cabe a nós, e não cabe aos médiums, né, ficar passando essa informação. Sim, eu ouço muitas pessoas que me procuram, muitos chegam assim, não, porque eu não vou dizer não, mas eu fui no centro tal, o médium tal, e às vezes o médium assim, conceituado, respeitado. Falou que na outra encarnação eu fiz tal coisa e nessa eu tenho que sofrer. Pronto. Como é que você fala para uma pessoa que ela tem que sofrer nessa encarnação? Ou seja, quando ela começar um processo de alegria, de felicidade, ela mesmo cria uma autossabotagem. Eu não tenho direito de ser feliz porque eu fiz tal coisa com o meu filho. Você está entendendo como é que funciona?
Aonde que a espiritualidade, se eu não aceito, não é que eu não aceito, eu não tenho que aceitar, né? Mas assim, é uma coisa que eu não concordo, que um espírito evoluído, esclarecido, venha falar algo mesmo que verdadeiro para deixar você inquieto, inconformado, em sofrimento. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.